Programa Constru Business. Oferecimento: ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar do cenário econômico e político da região, do Brasil e do mundo. Nosso convidado, Rodolfo Amaral, jornalista. Rodolfo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Barroso. Para mim é sempre uma satisfação estar com você aqui, discutindo questões de interesse público. Vamos lá. Cenário internacional ainda segue instável, cada dia uma notícia diferente, né? Tensões no Oriente Médio, fechamento do canal de Hormuz, e etc, 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 etc. E aí, o Brasil está preparado para absorver esses choques externos dessa natureza, por exemplo? Do ponto de vista da economia, as empresas, como são situações pontuais e sazonais, a iniciativa privada até resiste. O grande problema é o poder público, né? O processo que o Brasil vem enfrentou recentemente as questões tarifárias norte-americanas, agora tem essa questão aí de ordem energética, que tem impacto em inflação, tem impacto em juros, tem impacto em dólar. Quer dizer, então, todos esses reflexos, tá? Se nós já tínhamos um cenário aí não tão promissor para 2027, certo? Do ponto de vista da questão pública, a tendência é isso se agravar. Se a gente for analisar, Barroso, só os 3 primeiros anos do governo Lula, do terceiro governo Lula, estava vendo esses indicadores hoje cedo, só de juros da dívida pública nós pagamos quase 3 trilhões de reais, ou seja, 1 trilhão de reais por ano, tá? 650 bilhões a mais do que nos 4 anos do governo anterior, o governo Bolsonaro, que foi um governo marcado pela pandemia. Então, a situação é extremamente grave, porque as contas públicas, a questão do endividamento, tá, brasileiro, a dívida pública saiu de 71% do PIB para 79%. Foram 3 trilhões também acrescidos aí, que é exatamente os juros que não foram pagos e foram empurrados, certo? E que acabam ingressando na dívida pública. Um cenário desse, ele inibe investimentos, certo? Tanto do setor público como do setor privado. Nós já temos um cenário de insegurança jurídica enorme. Temos uma perspectiva aí sombria de início da reforma tributária. Ou seja, são fatores que no médio e longo prazo criam expectativas muito grandes, tá? Eu diria que infelizmente não são promissoras. Por exemplo, o corte da taxa de juros vai ficar prejudicada, com certeza. Por isso que a inflação já deu sinais que mal começou esse problema todo, já começou a aumentar, né? Isso aí, e aí a gente vê exatamente a polêmica e a diferença entre o discurso e a prática. Se você for pegar o período os 2 primeiros governos Lula e os 2 governos da Dilma, tá? A taxa Selic média nesse período foi da ordem de 16,5%, tá? Ou seja, altíssima. Quando o governo Bolsonaro estava em atividade, qual era
a demanda, o questionamento do governo Lula e da esquerda. Não, que a taxa de juros é absurda, que temos que mudar o presidente do Banco Central. Ponto. Colocou-se o galipo, tá? A taxa de juros permaneceu aí nesse período também aí numa média superior a 15%. Não tem milagre, porque um país que tem um endividamento de 10 trilhões de reais, certo? Tá? Fica refém dessa situação. Porque se baixa a taxa de juros, as pessoas vão, realizam, vendem os títulos da dívida pública para outros ativos e o governo não tem como pagar. Aí nós vamos lembrar lá atrás do governo Collor de Mello, da Zélia Cardoso. Nossa, e tal. Brinca. É uma situação extremamente complicada e tende a piorar. Isso é muito ruim. As decisões políticas e econômicas, né, do Trump, com o aumento de tarifas, etc., continuam gerando repercussão no cenário internacional também. Como essas movimentações impactam economias emergentes, não só o Brasil, como as emergentes. Dessa forma, né, de aumento de taxa de juros, de inflação, de... Exatamente. Isso. E, na verdade, normalmente, tanto os Estados Unidos como a China são os dois grandes parceiros comerciais dos países emergentes, entre os quais o próprio Brasil. Quando eles entram em conflitos, quando eles, na verdade, travam essa grande disputa, acaba sobrando para todos os demais. Por quê? Porque tem todos esses impactos de natureza de dólar, natureza de exportações, natureza a energética, aí, o barril do petróleo a 100 dólares, o barril, todos esses efeitos, certo? Em cascata. Tanto é que já há projeções para 2026 do FMI de queda do PIB, certo, mundial, tá? Caindo para o patamar de 3,1 e o PIB brasileiro da ordem de 1,9. Ou seja, são crescimentos, certo, insuficientes para atender às necessidades e às questões, sobretudo do ponto de vista estrutural, que estão cada vez mais graves por falta de investimentos. Então, eu li hoje cedo no jornal que o Brasil já, não sei, eu não me lembro exatamente o número, né, mas já está exportou mês passado um valor significativo a menos do que os outros meses em função desse problema todo por Oriente Médio, né? Então, isso está afetando também as exportações, a produção, além de tudo, esse impacto que dá aí na nossa economia na inflação, do petróleo que vai subir, que está subindo, realmente impacta quase tudo. Também a exportação está sendo prejudicada e muito. Você vê o caso, pouca gente sabe, mas o Irã é o nosso quinto maior consumidor, certo? Então, quando ele entra num processo de conflito, tem toda essa retração interna, certo? E cai, evidentemente, as nossas exportações. É isso aí. Estamos às vésperas aí das eleições aí para senador, presidente, deputado, governador, etc. Como você avalia o ambiente político institucional do Brasil? Essa é a primeira pergunta aí. Eu diria que ele é extremamente grave e dessa vez, ou mais uma vez, provocado pelo Poder Judiciário. Nós já tivemos nas eleições de 2018 uma situação extremamente grave, com uma interferência muito forte do TSE no processo eleitoral, em que pese a esquerda diga que não, certo? Eram evidentes, os candidatos não podiam nem fazer críticas diretas ao então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, não podia nem dizer que ele era parceiro do Maduro, né? Coisas assim absurda, por força da penetração das redes sociais. Esse processo volta a se repetir agora, através do TSE, perseguindo já os adversários. Estão perseguindo o ex-governador Zema, estão perseguindo senadores, quer dizer, basta você, certo, mirar, certo, os escândalos, o envolvimento do STF nesses escândalos nacionais, há sempre uma retaliação. Nós estamos aí desde 2019 com o famoso inquérito das fake news, que não tem fim, não tem objetivo, foi aberto à revelia, sem sorteio, por indicação, quer dizer, ou seja, o STF com uma série de ações, certo, decisões de natureza política,
por incrível que pareça, ele criou um cenário ainda mais danoso, porque essas decisões de natureza política, elas criam jurisprudência. E depois você atua em cima de jurisprudências, certo? De decisões equivocadas. Ou seja, eu não vejo mais ambiente. A eleição passada, o discurso era todo em torno das urnas, né? Exatamente. Da questão das urnas. Hoje você não acredita em mais nada. Eu não consigo ver brasileiro em sã consciência, pelo menos aqueles com nível intelectual mais elevado, que consiga, certo, acreditar na justiça. Até a própria ala bolsonarista, certo, que estava confiante aí no fato da presidência do TSE, agora no segundo semestre, ficar sob a tutela do ministro Cássio Nunes, certo? Agora, com o envolvimento do filho dele também, certo? No caso Master, ou seja, até ele ficou agora sob suspeição. Então, nós temos hoje, certo, a direita acreditando num único ministro, certo, que é o Mendonça, mas todos cientes das limitações dele, porque aquilo ali é um rolo compressor. Né? Eu acho até que o STF fez aí um cursinho com o Congresso Nacional, né, com o Centrão, porque é impressionante o modus operandi, certo? É exatamente o mesmo. Tá? Ficamos aí desde 2019, certo? No pé, todos os problemas nacionais pareciam que giravam em torno do ex-presidente Bolsonaro. Tudo era questão de Bolsonaro. Hoje o homem está preso, certo? Por um golpe de Estado sem armas, sem exército, sem absolutamente nada, certo? E ainda assim continuam responsabilizando, agora recaindo sobre o seu filho. Tá? E num estado que fiz agora 66 anos, certo? Tá? Na época do AI-5 eu tinha 9 anos, tá? Mas por questões de natureza histórica a gente estuda a história e hoje eu fico vendo que o AI-5 está em plena vigência, certo? E a imprensa está agora tendo, a grande imprensa, uma pequena reação. Mas é curioso quando você vê os comentaristas da grande imprensa, tá? Eles falam dos desmandos atuais, da conduta, principalmente dos ministros aí, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, certo? Mas eles referendam como se fosse legítimo todo o processo do golpe, tá? Que foi essa grande narrativa. Vamos para o intervalo. Depois dessa notícia, vamos para o intervalo. Logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje o assunto é cenário econômico político da região, do Brasil e do mundo. Nosso convidado, Rodolfo Amaral, jornalista. Falando na parte jurídica, o cenário jurídico tem sido protagonista em decisões de impacto político. Jurídico, em decisões de impacto político. Só. De que forma esse contexto influencia a confiança de investidores e o crescimento econômico? Eu acho que a influência é geral. A gente já tinha, dentro do setor privado, vários questionamentos com relação a decisões da Suprema Corte, principalmente. E isso cria um ambiente instável no mundo de negócios, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 12 meses. Famosa insegurança jurídica. E aí, a longo prazo, isso vai ser pior ainda. Nós vamos viver uma experiência aí, a partir de 2033, principalmente, com a reforma tributária, era a próxima uma pergunta. Série de impactos que vai ter, tá, no processo econômico em geral, porque todo mundo fala de reforma tributária, mas imagina que seja uma coisa só, e não é. Tá? A reforma tributária tem impactos diferentes. Tá? No contribuinte pessoa física, tem um impacto diferente no contribuinte pessoa jurídica e tem um impacto que eu diria que esse também é altamente danoso no sistema de partilha tributária. É isso aí. Nós vivemos, desde a Constituição de 88, Barroso, você vai lembrar
que a mantra de toda a discussão política, principalmente de estados e municípios, era: nós precisamos ter um pacto federativo, certo? Era tudo isso. Não tinha um candidato que não saía candidato a prefeito, a governador e tal, ou a deputado, que não falasse em pacto federativo. Ora, qual foi o pacto federativo da reforma tributária? Primeiro, acabou com o ISS, tá? Juntando ao IBS, tá? Prejudicou pelo menos 55 municípios brasileiros em elevado grau, entre os quais o município de Santos do Porto, e o de Cubatão. Ou seja, tirou-se a autonomia administrativa dos municípios de legislar sobre ISS. E a grande incoerência desse processo é o seguinte: o ISS era o único tributo indireto, tá? Que, na verdade, tinha uma legislação de natureza federal. O ISS, o que mudava de um município para o outro eram as alíquotas, que tinham que variar de 2 a 5, certo? É diferente do ICMS, certo? Que tinha 27 regulamentos, um para cada estado da federação, e que permitia aquele processo de guerra fiscal, certo? Então, acabou-se com o ISS, certo? E criou-se agora o IBS. Isso vai ser uma desordem geral para municípios de médio porte, 2 deles aqui na nossa região, com situações dramáticas. Eu tenho alertado isso em todos os lugares que vou, e parece que as pessoas estão se fazendo meio de paisagem, aí, de vaso, tá? Não estão percebendo que o tempo urge, certo? E se não houver, você imagina um município de Santos perdendo da sua arrecadação entre ISS e ICMS algo em torno de 1,5 bilhão. Nossa. Certo? Cubatão perde um pouco menos, mas também tem uma arrecadação menor. Cubatão perde mais de 800 milhões de reais, que é mais do que a folha de pagamento do município. Ou seja, você desarranja por completo. Tá? E aí eu pergunto onde estão as autoridades discutindo isso com profundidade. Eu escuto muita gente dizer, ou muito suposto técnico dizer o seguinte: não, mas nós temos esse grupo de trabalho, está sendo regulamentado. Eu estou falando de alguma coisa, aquilo que eu estou me referindo já independe de regulamentação. Já foi incorporado ao caput do artigo 158, 159 da Constituição. Então, independe de regulamentação. São coisas sérias que vão ter esses impactos. O teu setor que você atua aí, que é empresário, a construção civil, vai ter impacto, certo? Os profissionais vão ter um impacto também muito grande no crescimento aí das alíquotas. A gente viu essa estratégia do governo criar a CBS lá, que é o PIS e a COFINS, certo? Foi exatamente um instrumento para se permitir aumento de alíquotas. Por quê? Porque a COFINS é uma contribuição que, na verdade, ajuda a financiar o sistema previdenciário, certo, brasileiro, que está quebrado, né? Nós estamos fechando ano a ano a Previdência Social com um déficit da ordem de 400 bilhões de reais. O buraco da Previdência Social, para que se tenha uma ideia da sua dimensão, ele é maior do que toda a arrecadação de impostos do governo do estado de São Paulo, que é o maior da federação. Então, a gente vê isso. Então, nós temos hoje 32 milhões no regime geral de Previdência Social, temos 32 milhões de beneficiários entre os contribuintes e os pensionistas, entre os aposentados e pensionistas, e 62% desse contingente tem uma remuneração de apenas um salário mínimo. A mesma remuneração, certo, que é paga, tá, na forma de benefícios aí no PCD, no BPC, né, para as pessoas que, mesmo que não tenham trabalhado, tenham mais de 65 anos de idade, tem direito a um salário mínimo. Então, o cidadão trabalhou 35 anos, certo, para ter uma remuneração de um salário mínimo, e aquele que simplesmente fez
65 anos, certo? Ainda que não tenha dado um dia de trabalho na vida, se isso é possível acontecer, teriam a mesma remuneração. Então, essas correções dessas injustiças, certo? Não que eu não estou propondo que se acabe com o salário mínimo daquele que não tem renda, certo? Eu estou propondo que tenha dignidade maior com aquele que trabalhou e contribuiu durante 35 anos. Essas questões precisam ser discutidas, mas discutidas com seriedade. Isso aí. A construção civil tem papel assim, muito importante na economia local, né? Qual o impacto desse setor no desenvolvimento de Santos e região? Nós estamos fazendo lá no meu escritório, na Data Center, nós fizemos um estudo agora que vamos lançar aí no dia 30 de julho, certo? Ainda não defini se será num formato de revista, num formato de um livro. Nós estamos analisando a Baixada Santista, certo? Nos seus 30 anos de metropolização, tá? Em 25 áreas diferentes, certo? Só para se ter uma ideia da dimensão desse estudo, que levou mais de 6 meses, são mais de 4.500 indicadores diferentes, tá? Analisando-se as 19... os 9 municípios da Baixada. Tá? O aniversário aí da região metropolitana, 30 anos, é no dia 30 de julho. E até lá a gente deve lançar esse trabalho. De fato, se a gente for analisar do ponto de vista de crescimento, principalmente do mercado imobiliário, que é expressivo, a gente vai ver aí que nós temos um processo histórico de crescimento a cada década de 100 mil. Tá, agora já está na ordem de 110 mil novos domicílios a cada 10 anos, certo? Tá? E a população crescendo à razão de quase 400 mil habitantes a cada 10 anos. Tá? Não dá para explicar para um construtor como você o impacto disso. Porque numa região que nós temos 0,95% do território paulista, tá? Nós temos menos de 1% do território. Temos esse território, 36% dele é a área da Serra do Mar, certo? Depois nós temos mais 28% preservados, tá? Ou seja, na relação oferta e demanda, você tem cada vez menos terreno, o custo do solo fica cada vez mais elevado, mais elitizado e fica mais difícil de você fazer lançamentos e vai avançando. Aqui em Santos a gente está vendo que nós tínhamos o divisor da linha da máquina, não existe mais esse divisor, né? As construções de melhor porte já estão atingindo outras localidades. Tá? Até onde nós vamos suportar, certo? É uma outra discussão. Nós chegamos a atingir na região o contexto de 1.100.000 domicílios, tá, instalados, mas temos quase 360 mil deles são de uso ocasional ainda, certo? Então, que impacta, né? Eles ajudam na arrecadação do IPTU, exatamente, certo? Tem uma contribuição expressiva no IPTU, mas acaba interferindo no custo do solo da população fixa. Tá? Mas a construção civil tem a sua participação não só do ponto de vista da massa salarial, da circulação da massa salarial, mas dos investimentos. Eu espero que continue, mas nós vamos chegar aí no final dessa década, provavelmente ultrapassando a casa de 2 milhões de moradores na nossa região. Tá? Tem que se pensar nisso, principalmente no ordenamento aí da ocupação. Né? Isso aí. Bom, chegamos no final do programa, quero muito agradecer ao Rodolfo. Dava mais 2 programas aqui para a gente fazer. Quero agradecer a sua presença, ilustrou muito aí ao nosso telespectador, aprendi muito aqui no programa, obrigado. Agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.